A turma de Glenn Greenwald voltou a atuar no final de semana. O resumo das supostas mensagens roubadas do Telegram de Deltan Dallagnol, publicadas sob uma manchete tendenciosa na Folha, é o seguinte: para escapar da Lava Jato, Lula queria fazer um movimento articulado com o PMDB de Michel Temer, de quem queria ser irmão de fé, segundo a Polícia Federal, e dá a entender que também queria um acordão com o PSDB para matar a operação. Ele pensou ainda em blindar Antônio Palocci, que viria a delatá-lo, colocando no Ministério da Fazenda de Dilma Rousseff. O assunto foi abordado em conversa com o marqueteiro camarada Alberto Almeida, que o aconselhou a dar um aumento de 20% aos beneficiados pelo Bolsa Família. Antes de ser nomeado para a Casa Civil, Lula expressou dúvidas a respeito da manobra para escapar da Lava Jato com pessoas de sua confiança, mas mostrou entusiasmo a respeito da fuga para o Palácio do Planalto quando conversava com outros políticos. Até avisou que estava disposto a conversar com Eduardo Cunha, então rompido com Dilma Rousseff. Como o Brasil inteiro sabe, Lula aceitou blindar-se com a nomeação para a Casa Civil e a blindagem foi frustrada pela ação decisiva de Sérgio Moro, que divulgou o áudio do Bessias. Os procuradores da Lava Jato ficaram preocupados com o que poderia ocorrer com Moro por causa da divulgação e pensaram até em renunciar coletivamente caso o então juiz fosse punido. 22 telefonemas foram gravados pela PF, mesmo depois que Moro mandou interromper a escuta, porque as operadoras demoraram a cumprir a determinação. Agora, em parceria com Glenn, a Folha divulgou parte do seu conteúdo e levantou a mesma suspeita sobre a suposta ilegalidade da decisão de Moro de levantar o sigilo sobre a ligação do Bessias, assunto já encerrado pelo STF na ocasião. O que as supostas mensagens revelam, mais uma vez, é um criminoso querendo fugir da polícia em conluio com outros suspeitos que viriam a ser processados e criminosos comprovados que seriam também presos. É engraçado, né, Zé Maria Trindade, ver essa acusação de ilegalidade, da retirada do sigilo por parte do Moro em relação àquela conversa, essa acusação de ilegalidade vindo de pessoas que estão divulgando mensagens roubadas, inclusive a respeito daquelas gravações que tanto contestavam na ocasião. E, obviamente, essas manchetes que distorcem o verdadeiro conteúdo das mensagens. E essas mensagens roubadas, é claro, que não repercutiram entre os petistas quanto aquelas que eles utilizam para distorcer o trabalho que foi feito pelo então juiz Sérgio Moro e pelos procuradores como Deltan Dallagnol, porque essa mostra o Lula realmente se articulando para fugir, e isso, para eles, não merece muita atenção. Não ficou muito claro, e só aquilo ali já merecia a prisão do ex-presidente Lula naquele momento, né? Porque claramente estava ali uma trama para enganar a justiça. Era uma trama para apagar dados, apagar provas, e isso se justifica, sim, decretar a prisão preventiva. E então o juiz Sérgio Moro não fez. Ele poderia, sim. Um dos motivos, e um motivo muito forte para a prisão preventiva, é exatamente ação contra a própria justiça e ação contra testemunhas, né? A possibilidade de apagar provas e tal. Felipe, eu acompanhei esse processo muito de perto. Veja bem, houve ali um desentendimento de horários, foram horas, né? Não é dias, não, horas de gravação em que a Polícia Federal fez a mais até chegar as instituições, né, que são as empresas telefônicas, a ordem para interromper a quebra do sigilo. E aquilo ali, na verdade, foi uma defesa da Lava Jato, sim, tinha que se defender. Essa operação Lava Jato sabia que estava lidando com poderosos. Veja bem, o ex-presidente montando uma quadrilha nova para se contrapor à força da lei, à força da justiça, e envolvendo todos os bandidos de plantão. Eduardo Cunha e outros, né? O PMDB inteiro, né? E o PSDB. Eu me lembro, na porta de um restaurante aqui em Brasília, Aécio Neves se encontrou com o deputado Chico Alencar, do PSOL, e mostrou a senha. E aí, nós vamos permitir que essas pessoas criminalizem a política, né? Era a senha para a união total do Congresso, todos os partidos, contra a justiça. Veja que loucura. E vou te dizer, se não fosse naquele momento a interrupção
desta nomeação do ex-presidente Lula para o ministério da Dilma, né, não fosse aquilo, se o Lula tivesse tomado posse, ele, com aquele conhecimento dos bandidos de sempre do Congresso, ele poderia sim evitar o impeachment. E mais, ficaria com foro privilegiado e só a partir de janeiro é que esse processo poderia ser iniciado na Lava Jato. Ou seja, ele não estaria preso, o processo estaria travado diante do foro privilegiado. Por que eu digo isso? É porque até hoje no Supremo nenhum processo da Lava Jato andou. Foi um momento muito importante e muito tenso, sim. A Lava Jato reagiu e reagiu muito bem para evitar o desmonte, viu, Felipe? Eu não me lembro qual foi a manchete da Folha, mas a manchete real, que eles jamais dariam, no caso desses, e não deram, era o seguinte, né? Lula foi o primeiro a pensar em estancar a sangria. Aquela movimentação, aquela manobra, ela pode ser resumida pela frase que o Romero Jucá, ainda senador, diria alguns anos depois: é preciso estancar a sangria. E como lembra bem o Zé, ele se movimentaria muito bem no Congresso, porque ele conhece a turma toda que recebeu o mensalão e ele também conhece a turma toda que já estava envolvido na quadrilha do Petrolão, o maior esquema corrupto de todos os tempos. Não se esqueça... Conhecido. Pode não ter se, outro... Não se esqueçam de que o PMDB e o PP foram sócios aí, militantes, nesse assalto à Petrobras e em vários outros. Então o Lula teria uma ação, sim, que poderia ser altamente prejudicial à Lava Jato. Foi uma brilhante ideia do Sérgio Moro divulgar isso aí, sim. E é assim que deve fazer quem procura justiça, meu Deus. Na mesma edição da Folha, que foi ontem, né, que saiu essa bobajada aí, em que eles tentam apresentar os promotores como os caras que não... O Lula estava em dúvida, nem sabia se devia aceitar, porque tinha que cuidar, acho que ele pensava em cuidar da família, dos agregados, né? Tava com tempo sobrando, mas a Folha apresenta como se ele estivesse hesitante. Ele tá querendo saber se o golpe ia dar certo só. Concluindo que daria, ele tentou e não conseguiu. Mas voltando a esse negócio. Na mesma edição, há uma entrevista com o italiano Antonio Di Pietro, que foi por alguns anos o principal promotor da Operação Mãos Limpas. Ele detona essa vigarice feita pelo Glenn Greenwald com a ajuda, até agora só se sabe deles, aí, desses hackers que roubaram o material e depois essas mensagens invadindo a privacidade de vários cidadãos brasileiros. Agora, ele vai explicando, olha, essa conversa entre se é que as mensagens não foram manipuladas, é sempre bom lembrar, essas conversas são rotineiras. Na Itália ocorreu o tempo todo na Operação Manipulite, né, Mãos Limpas, porque os promotores sugeriam, né, tem que ouvir tal cara, o juiz dizia, olha, tal prova é importante ter tudo isso que essas vestais, né, do bordel do PT, do Supremo, um bordel muito diversificado, ficam fingindo que é um crime, quando, como repete o Antônio Di Pietro várias vezes na entrevista, crime é cometido pelos hackers. Ele está acompanhando, e pelo Glenn, ele está acompanhando o caso aqui no Brasil e está estarrecido aí com quem se faz de atônito com o que é normal em qualquer tribunal do mundo. Eu vou ler aqui alguns trechos dessa entrevista citada pelo Augusto, do ex-promotor italiano Antonio Di Pietro, líder da Operação Mãos Limpas. Foi uma entrevista justamente à Folha de São Paulo.
Ele falou que os ataques à Lava Jato têm o objetivo de desviar a atenção pública daqueles que cometeram os crimes para os que perseguiram os criminosos. Fico muito triste de saber que no Brasil, assim como na Itália, estão criando um movimento de desinformação para tentar tirar a atenção das pessoas e confundir as avaliações dos cidadãos. Acusar um juiz de ter cometido abusos serve para tirar a atenção da opinião pública e deslegitimar a investigação. Quando é acusada de um crime, a pessoa tem que mostrar que não cometeu, não que não gosta do juiz. É muito sem vergonhismo. Essa é uma declaração aí do Antônio Di Pietro. Tem mais. Ele foi questionado se os juízes devem pensar nas consequências políticas dos seus atos e respondeu o seguinte: não, é absurdo. O magistrado é como um coveiro, chega quando o crime já foi cometido. Na frente do cadáver, o magistrado não pode fazer de conta que não viu. Mais declaração. Ele disse ver uma grande ilegitimidade na obtenção não autorizada das conversas entre os procuradores da Lava Jato. Aspas para ele, é uma operação criminal. Quando uma informação é obtida de forma criminosa, não deveria ser feito nenhum uso dela. Claro que às vezes, por meio de uma informação, sabemos de coisas que nunca saberíamos. Mas se tivéssemos que aceitar a equação de que deve ser permitida uma ação criminosa para descobrir fatos interessantes para a opinião pública, vamos acabar legitimando crimes de todos os tipos. Isso é absolutamente perfeito e mais um caso. Ele disse não vê problema nenhum no fato de Sérgio Moro ter abandonado a magistratura para assumir o Ministério da Justiça. Abro aspas, cada um tem direito, e o Sérgio Moro também, de deixar de ser juiz para se tornar jogador de futebol. Ele falou assim para citar um exemplo qualquer. Obviamente, deve respeitar a credibilidade da função. Se Moro não tivesse renunciado da magistratura, não teria compactuado com sua escolha. Mas ele não teria ele de Pietro, né? Mas ele renunciou, então não vai poder voltar nunca mais. É uma escolha legítima. Ele deve ser avaliado pelo que fez como juiz. Vejo como uma forçação dizer, como agora ele é um político, quer dizer que ele não foi bom juiz. Fecho aspas aí, então, para o ex-procurador, o ex-promotor Antônio Di Pietro, que comandou a Operação Mãos Limpas na Itália, fonte de inspiração para Lava Jato. Comentários absolutamente condizentes com tudo aquilo que a gente tem dito nesse programa a respeito desses casos. Então fica aí o registro. E só para complementar, a manchete da Folha, Augusto, era conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem tese de Moro. E é uma coisa impressionante, assim, porque eles precisam de quase 20 parágrafos para conseguir explicar o título absolutamente de um contorcionismo incrível, 20 parágrafos para lá no final tentar dar alguma racionalidade a esse título bizarro. Diga aí, Zé Maria. Olha, Felipe, me relataram aí essa conversa do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma. Diz que o Lula ficava nervoso, diz que quem assistiu disse que tinha a impressão de que num determinado momento ele seguraria a presidente Dilma pelos ombros e sacudiria, de tão forte que ele falava: Dilma, você não sabe o que está acontecendo, querendo que ela entrasse muito forte aí no combate à Lava Jato para tentar fechar esse acordo que ele estava fazendo, né? A dureza do diálogo ali, tchau querida, aquilo ali é que colocou um ponto final na possibilidade dele se transformar em ministro da ex-presidente Dilma. Agora, o irônico da história é que o ministro Gilmar Mendes é que deu a canetada, a decisão de suspender o ato de nomeação do ex-presidente Lula como ministro da ex-presidente Dilma, né? E ele disse que não se arrependeu porque hoje ele faz críticas à Lava Jato, mas diz que naquele momento as informações que ele tinha era realmente desta articulação real, né, contra a justiça, e os dados eram muito fortes nesse sentido. Então, duas ironias, era o Lula tentando mostrar a Dilma que era preciso reagir contra a Lava Jato, e quem deu a canetada foi Gilmar Mendes, né? Hoje está do outro lado, evidentemente. Exatamente. Só para complementar, Augusto, o Gilmar Mendes deu essa canetada antes de a Lava Jato atingir em cheio os seus camaradas Aécio Neves e Michel Temer. Era aquele Gilmar Mendes que falava que a Lava Jato não estava nos planos do PT, que o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos, e que a Lava Jato revelou justamente 6 bilhões e 800 milhões de reais haviam sido destinados à propina, e ele falava justamente
claramente que era uma forma fácil de se eternizar no poder e que o que a Lava Jato revelou é um modelo de governança corrupta, algo que merece o nome claro de cleptocracia. Isso era o que o Gilmar Mendes falou 6 meses antes de dar essa decisão, em março de 2016, que impediu o Lula de ganhar foro privilegiado como ministro-chefe da Casa Civil do governo de Dilma. Ele suspendeu a nomeação do petista. E eu leio até um trecho daquela decisão. O objetivo da falsidade é claro: impedir o cumprimento de ordem de prisão de juiz de primeira instância, uma espécie de salvo-conduto emitida pela presidente da República. Esse é um trecho da decisão do Gilmar. Até em outubro de 2016, um pouco depois, ele votou a favor da prisão após condenação em segunda instância, mas aí em maio de 2017 tudo mudou quando a Lava Jato atingiu em cheio Aécio Neves. Aí, desde então, vocês têm esse Gilmar Mendes que chama, como fez há pouco, a Lava Jato de organização criminosa. Diga, Augusto. Esse exemplo de decisão e declaração do Gilmar Mendes, que fez o que o Felipe mencionou, é um exemplo que ele ampara uma regra geral, né, infalível. Todas as declarações e decisões recentes do Gilmar Mendes podem ser contestadas por decisões e declarações da versão anterior do Gilmar Mendes. Ele próprio oferece os argumentos que desmoralizam o que ele diz agora. Voltando à manchete da Folha, que eu só lembrei agora que o Felipe leu, é tipicamente aquela manchete que você primeiro faz aquele tipo de texto que você primeiro faz a manchete e depois você vai cuidar do texto, né? O título está pronto. Exatamente. O título está pronto. Aí você vai lá para cá, justifica aí. Isso se dava no velho jornalismo, porque infelizmente o jornalismo independente no Brasil é recente. Ele começou aí nos anos 50, 60 e tal, porque até então todos os jornais eram muito dependentes da força do Estado e vulneráveis ao poder, né, aos poderes municipal, estadual, federal. Era difícil você encontrar, mas agora basta querer ser independente. Aqui a gente fala a verdade. Agora, se a gente quisesse perseguir alguém e enganar os leitores, o que acaba não acontecendo, os leitores e ouvintes e espectadores são bem mais inteligentes do que pensam esses jornalistas, a gente ficaria aí falando outra coisa. Se você quiser, você faz qualquer coisa com a notícia, só que ela não é endossada pelos brasileiros que pensam, né? E não são poucos.